Psicologia de Bolso. Eu sou a Paula Chocalhinho e este é o meu podcast. Medo de falhar. Quem nunca, não é verdade? Quem nunca teve medo de falhar? Quem nunca se sentiu super exigente consigo próprio, consigo própria e perfeccionista em algumas coisas que impedem realmente às vezes a concretização de alguns objetivos quando sentimos que não somos o suficiente para conseguir ou o suficientemente capazes, inteligentes, com competências suficientes, e tantas pessoas que não tentam algo nas suas vidas por medo de falhar, porque ainda não são perfeitos o suficiente, ou ainda não estudaram o suficiente, ou ainda não aprenderam o suficiente, ou ainda não sabem o suficiente, e tantas coisas se adiam ou se deixam de fazer pelo perfeccionismo. E o mais engraçado é que com o perfeccionismo e o medo de falhar, muitas vezes vem a procrastinação, que é o adiar. Adiar fazer algo que realmente é importante para nós, que nós realmente queremos fazer e que gostaríamos mesmo de fazer. E com todos estes ingredientes, esta questão aqui do perfeccionismo, o medo de falhar, realmente o resultado que muitas vezes pode ser esperado é a procrastinação, é o adiar. Lá está, porque ainda não estou suficientemente preparado, ainda não estudei o suficiente, ainda não sei o suficiente, ainda não amadureci o suficiente, o que quer que seja. Portanto, pode preencher este espaço em branco, é ainda não fiz porque, e preencher aí com o que você quiser, porque isto, porque aquilo, ou porque os tempos estão difíceis, ou porque se calhar não é a melhor altura para avançar. E muitas vezes são desculpas que nós arranjamos para não irmos atrás dos nossos objetivos mais queridos. Porque ir atrás dos nossos objetivos mais queridos coloca-nos numa situação de risco, que muitas vezes é fazer diferente, é fazer algo que ainda não tentamos, é fazer algo que é desafiador para nós, é ir atrás de uma coisa que realmente ou outros ainda não fizeram, ou não tentaram, ou nos alertam para que aquilo é demasiado difícil, que realmente se calhar não é boa ideia. Portanto, muitas vezes também nos pesa muito aqui a opinião dos outros, da família, dos amigos, colegas, que é, vais fazer isso, mas será que é boa altura para fazer isso? Será que estás preparado? Será que vai dar certo? E muitas vezes as preocupações dos outros são também muitas vezes projeções dos seus próprios medos. E quando nos dão opinião, tem a ver com a sua própria história de vida, tem a ver com os seus próprios medos também às vezes de arriscar, de fazer o que gostariam realmente, porque é isto. Há aquelas pessoas que são altamente sonhadoras e que querem muitas coisas, querem conseguir muitas coisas, querem fazer muitas coisas, querem ir atrás dos seus sonhos, e muitas delas ficam apenas pelo querer, pelo desejar, pelo confabular, e são pessoas que às vezes têm ideias incríveis e ficam só aqui a esse nível do mental, não é? Do projetar, do idealizar, do sonhar, do fantasiar com, e muitas vezes não metem em prática. E muitas vezes por causa destas questões aqui do perfeccionismo e do medo de falhar, medo de arriscar, medo de correr mal, medo do fracasso, medo do insucesso, medo da crítica, medo da exposição, medo. E já chegamos aí ao medo. E depois há aquelas pessoas que realmente idealizam e vão atrás. Vão atrás, concretizam, independentemente se estão suficientemente preparadas ou não, arriscam-se, colocam-se lá fora. Portanto, fazem o que é preciso para... Não quer dizer que as coisas todas as coisas que nós pensamos, que gostaríamos de concretizar e que gostaríamos de tentar e experimentar e ver no que é que dá, vão realmente chegar a algum lado ou dar certo. Mas uma coisa é certa, mesmo que tente e não resulte, não dê certo, não avance com essa decisão, com esse projeto, com esse estudo, com esse curso, com o que quer que seja, não quer dizer que tenha fracassado ou que tenha falhado. Porque eu acho que, acima de tudo, a melhor forma de nós trabalharmos com o medo é o enfrentamento. E nós sabemos isso quando estudamos psicologia, não é? Portanto, isto também acaba por ser lógico. Claro que se nós temos muitos medos, quanto menos enfrentarmos, quanto mais evitarmos, quanto mais fugirmos, aí nós nunca nos provamos a nós próprios que somos capazes de fazer, de ir em frente, de superar aqueles obstáculos, aqueles desafios, aqueles medos. Então aqui, em relação ao medo, não há nada melhor do que enfrentar, fazer, ir, expor-se, ou seja, fazer tudo aquilo que lhe dá medo de fazer, ou dizer tudo aquilo que lhe dá medo de dizer, não é? Então, quando nós enfrentamos o medo constantemente e saímos da nossa zona de conforto constantemente, o que é que acontece? Para já provamos de que somos capazes, aumentamos o nosso sentido de autoeficácia, melhoramos o nosso autoconceito, a nossa autoestima, e a nossa zona de conforto vai ampliando. Imagina essa zona de conforto aí à vossa volta, esse perímetro de segurança que colocou aí à sua volta. Imagina esse perímetro está cada vez mais ampliado, mais vasto, permite-lhe dar cada vez mais passos rumo ao desconhecido.
porque a zona de conforto é o tal sítio que delimita aquilo que eu conheço e aquilo que eu não conheço. Obviamente, para lá da zona de conforto, dessa zona do conhecido, está o desconhecido, está a zona de aprendizagem, de desafio, de crescimento, não é? De obstáculos, de situações que são novas para nós, porque é mesmo assim, nós aprendemos através da tentativa e do erro, através das quedas, do cair e levantar, é mesmo assim. E se você pensar nas pessoas mais bem-sucedidas deste mundo, vai ver que as histórias delas estão repletas de coisas que não funcionaram, que não deram certo, caminhos que não foram a lado nenhum, caminhos interrompidos, vários nãos, várias coisas que não correram bem, mas elas chegaram bem longe. Porquê? Porque não desistiram. E agora falando um pouco aqui do perfeccionismo, nós sabemos que o perfeccionismo muitas vezes serve como uma defesa para nós não falharmos. Então, se nós tentarmos controlar todas as variáveis, não saímos da nossa zona de conforto, fazemos sempre aquilo que já sabemos fazer ou da melhor forma que nós sabemos fazer e não tentarmos diferente, nós aí sabemos que não vamos falhar, que não nos vamos expor ao fracasso. Porque lá está, todos nós temos medo de fracassar, de errar, de fazer figuras, não é? De nos criticarem, muitas vezes da opinião dos outros também. Não gostamos da exposição e aprendemos que devemos passar despercebidos, devemos ser discretos, muitas vezes não devemos ser muito ambiciosos, porque as coisas são muito difíceis, custam muito, temos de trabalhar muito para elas, e é tudo um fardo muitas vezes. Mas isso também lhe digo, é uma coisa que vem muito do passado, né? Deste legado que nós trazemos, das gerações, dos nossos antepassados, muitas vezes gerações muito humildes ou de muitas dificuldades, de um grande padrão de escassez, falta, de uma luta pela sobrevivência, não é? Mas nós somos aquelas gerações e nós estamos atualmente numa sociedade em que nos é permitido fazer muita coisa, tentar muita coisa. Não é porque escolher uma determinada área no secundário ou um determinado curso superior ou uma determinada formação que tem de fazer isto o resto da sua vida. Não é? Pode decidir ir para uma área de formação e depois decidir que não é nada daquilo e escolher outra completamente diferente, ou até gostar muito dessa área de atuação, de estudo, de formação ou de investigação e depois fazer outras coisas paralelamente. Eu não acho que nada tenha que ser pré-determinado ou taxativo, lá porque estudamos nesta área, tirei este curso, eu tenho que fazer isso ou tenho que cumprir esses passos, não é? Porque se falarmos aqui nestes padrões de escassez e nas dificuldades das gerações anteriores em terem estudos superiores, muita gente não tinha, então estas últimas décadas foram marcadas por um grande crescimento não só económico, mas tecnológico, social, a nível também de formação. Cada vez mais as pessoas têm imensas formações, mais do que alguma vez tiveram, não é? Imensas pessoas com estudos, com licenciaturas, com pós-graduações, mestrados, doutoramento. Portanto, somos a geração mais qualificada, o que não quer dizer que represente uma geração mais realizada. Mas mesmo assim, há uma coisa que mudou. Desde os tempos do antigamente, há 50 anos atrás, até há 50 anos atrás, 40 anos atrás, que era a questão da realização pessoal ou profissional. Antigamente não havia isso. Havia a necessidade e havia aquilo que nós tínhamos que fazer para suprir essa necessidade. Portanto, para garantir a subsistência da família, teríamos que trabalhar no que quer que fosse possível naquela altura. Então tínhamos que seguir as oportunidades que nos eram dadas. Hoje em dia, nós passamos para outras questões, como temos mais oportunidades, mais estudos, mais formação, também somos aquelas gerações que se questionam o que é que eu poderia estar a fazer que realmente me traria satisfação, que realmente me traria alegria, o que é que me apaixona fazer, não é? Então, nas últimas décadas, estas gerações estão a perguntar-se a si próprias e estão muitas vezes frustradas, desiludidas com as suas próprias vidas porque não estão a seguir os seus sonhos ou nem sequer sabem que sonhos são esses e muitas vezes ficam-se por aí, por os tais trabalhos, não é? Que realmente são seguros ou que me dão um ordenado no final do mês, mas que muitas vezes não trazem satisfação, não trazem realização pessoal. E atenção, para uma pessoa se considerar realizada, não tem necessariamente que ganhar rios de dinheiro, ser uma pessoa executiva, uma pessoa no topo de uma empresa ou num cargo XPTO. Não, muitas vezes o estar realizado é fazer aquilo que nós gostamos e pode ser fazer macramé e viver numa caravana, pode ser viver no campo, ter uma pequena hortinha e um negócio de turismo de alojamento local, por exemplo, pode ser qualquer coisa, como pode ser, por exemplo, realmente chegar ao topo da sua carreira, ou fazer um projeto de investigação, ou fazer uma missão no outro lado do mundo. O que quer que seja que para si
ao que para si é satisfatório, apaixona, incentiva, motiva. Isso é o que nós temos de estar a fazer, não é? Claro que muitas vezes para nós darmos esse passo, para chegarmos a esse sítio que nós queremos estar, ou fazer aquela coisa que nós gostaríamos de fazer, ou ter aquele negócio que nós sonhamos em ter, muitas vezes temos que fazer aqui uma série de processos e dar uma série de passos até chegar lá. Muitas vezes podemos até ter que manter um trabalho que não nos traz assim tanta satisfação, mas que é estável e nos dá um ordenado para podermos estudar uma coisa que realmente nos apaixona, ou para começarmos a juntar dinheiro, ou a reunir as condições, os recursos para abrir aquele negócio, ou para dar aquele passo que nós sonhamos, ou para ser trabalhadores independentes numa determinada área. Eu sei, eu também fiz isso. E temos muitas vezes que nos confrontar, não é? Com estes nossos limites, muitas vezes autoimpostos, com o tal perfeccionismo, com o tal medo de falhar, que leva à procrastinação. Porque a procrastinação em si é um sintoma. Porquê é que eu estou a evitar uma tarefa? Porquê é que eu não faço determinada coisa? Porquê é que eu não vou estudar quando tenho que estudar? Porquê é que eu não vou dar aqueles passos que eu sei que me vão levar ao resultado esperado? Porquê é que eu não faço aquelas tarefas que eu sei que me vão levar àquele ponto, do ponto A para o ponto B? Porquê é que eu estou a adiar? Isso em si é um sintoma. E muitas vezes temos de trabalhar aí os medos e as crenças de que não sou capaz, não é possível, é muito difícil, não vai dar certo, ou até os tais medos da crítica do outro, da opinião alheia, da exposição, não me posso expor porque as pessoas vão reparar em mim, vão perceber que eu tenho estas ideias, vou-me expor aos outros, não é? A crítica, a opinião. E essa procrastinação muitas vezes esconde estas duas coisas, o perfeccionismo e o medo de falhar. E o perfeccionismo também está muito relacionado com o medo de falhar, não é? Porque o perfeccionismo é o querer que tudo corra bem, queremos controlar todas as variáveis, é o termos que ser perfeito em todos os momentos, não falhar em nada, não errar em nada. Isso é perfeitamente impossível. E nós muitas vezes vamos aprender isso lá na infância. Às vezes com pais mais autoritários, ou mais exigentes, ou mais castradores. E essa até foi um dos resultados da tese de licenciatura que eu fiz, um estudo sobre os estilos parentais e o perfeccionismo. Então, de facto, era quase uma fórmula matemática, que é pais mais autoritários ou mais exigentes, muitas vezes faziam com que os filhos se tornassem eles próprios perfeccionistas, para não desiludir, para não falhar, para não ouvir uma reprimenda, para não ouvir uma crítica, uma comparação, não é? As tais comparações que eu às vezes falo aqui nos meus podcasts. Olha lá o teu irmão que tira melhores notas, olha lá a tua prima, olha lá a tua colega. E sempre neste registro de comparação, ou se tiraste um 16, porque é que não tiraste um 19 ou um 20? Este tipo de comentários faz com que muitas vezes a criança registre essa informação como não sou suficiente. Então, ou tenho que esforçar-me para ser melhor sempre e nunca falhar, ou então torna-se rebelde esta pessoa, esta criança, este jovem torna-se rebelde e faz tudo o contrário, para não corresponder ainda assim. Não tem que o apontar, não é? Que olha, porque é que não tiraste melhor? Assim já esperam de mim sempre o pior. Então há assim estes dois comportamentos a respeito destas questões aqui do perfeccionismo, ou de pais mais exigentes ou mais críticos, que esperam sempre o melhor dos seus filhos e muitas vezes não valorizam as conquistas ou os sucessos, sejam eles pequenos ou grandes, e só valorizam o fracasso ou o erro, ou a nota que foi mais baixa, ou o comportamento não foi tão bom, e depois há um silêncio a respeito das vitórias, dos sucessos, das conquistas, do bom comportamento, daquilo que a criança ou o jovem faz bem. Então esta forma de pais mais autoritários, mais exigentes, muitas vezes fazem com que os filhos sejam perfeccionistas e necessariamente ansiosos, porque o perfeccionismo é uma carga muito grande e traz muita ansiedade. Esta questão do medo de falhar ou da exposição traz muita ansiedade, porque a ansiedade é exatamente a tal resposta às ameaças, aos perigos, não é? Aquilo que é difícil, que temos que estar atentos, não é? Temos que estar atentas. E a ansiedade manifesta-se no perfeccionismo, que é a tal pessoa que realmente não quer que nada falhe, nada pode falhar, senão é toda uma calamidade. Claro que a ansiedade vai manifestar-se e alertar para todos os potenciais perigos de falhar. Então, como vem, de facto, isto é uma guerra entre aqui o perfeccionismo, o medo de falhar e a procrastinação. Portanto, pensem no seu caso, o que é que realmente o faz não avançar, o faz não querer cumprir aquilo que é suposto cumprir para chegar ao seu resultado, seja uma questão de peso, uma questão física, seja uma questão profissional, uma questão pessoal, uma questão de relacionamentos, o que quer que seja, ou seja, o que é que o está a limitar ou a está a limitar neste momento. Perceba realmente se há perfeccionismo, autoexigência.
Estou-me aqui a lembrar um caso que atendi a semana passada, de alguém que me dizia que não conseguia encontrar satisfação em nenhum dos trabalhos que tinha. E já tinha passado por uma série de áreas diferentes e trabalhava mesmo na área de estudos, que foi uma área que escolheu, que gosta, mas depois não consegue encontrar satisfação nos seus vários trabalhos, não é? Então, ao pesquisarmos ali um pouco o que é que seria necessário para ter essa satisfação, ou o que é que estaria a gerar essa insatisfação, e percebeu-se que poderia haver aqui esta questão do perfeccionismo, da autoexigência, nunca ser suficiente. Então, nada trazia satisfação porque parece que nunca era suficiente. Esta pessoa nunca se sentia suficiente nos cargos que ocupava ou a desempenhar a sua melhor função naqueles cargos que ocupava. E então parece que como nunca nada é suficiente, a satisfação não pode surgir. Não é? Faz sentido isto? Então esta questão também da satisfação, nós nos sentirmos merecedores, de ser felizes, de fazer as coisas bem ou mal, mas fazer da forma que nós conseguimos em cada momento, isto é libertador. Então com o perfeccionismo só há algo a fazer, é vá, arrisque-se a falhar, arrisque-se a errar. Não há nada melhor para um perfeccionista do que constantemente tentar as coisas de que tem medo. Porque ao fazer isto vezes sucessivas e vezes suficientes, chega a um ponto que não faz sentido o perfeccionismo, faz sentido sim a ação correta, a ação inspirada. O faço porque é importante para mim, faço porque é uma coisa que eu quero fazer, faço porque neste momento é o momento certo para avançar, faço porque tenho que fazer porque mais ninguém vai fazer por mim e o tempo está a passar e eu quero concretizar este objetivo. Então, mais vale feito do que perfeito. Vejam bem se isto não é um mantra interessante. Mais vale feito do que perfeito. E se você reparar à sua volta, as pessoas que mais concretizam, elas esperam pelas condições ideais para avançar ou avançam assim mesmo? Faça-se assim mesmo esta questão. As pessoas que mais concretizam são aquelas que mais tentam, que mais fazem, que mais erram. E o erro faz parte do nosso processo aqui na Terra. Nós somos um planeta de dualidade. O planeta terreno é um planeta de bom e de mau, noite, escuro, frio, quente, portanto dualidade. Fizemos bem ou fizemos mal, erramos ou somos bem-sucedidos. Mas nem tudo é preto e branco, não é? Temos toda uma escala, toda uma paleta de cores. Portanto, o fazer e não dar certo, eu não considero isso como um erro ou como um fracasso. Considero isso como uma tentativa de algo melhor. Considero isso como um trampolim, como uma escada que me vai levando cada vez mais perto do meu verdadeiro potencial, do meu potencial mais elevado. Eu falo muito disto aqui, deste potencial mais elevado, que é a nossa melhor versão, não é? Que é aquilo onde nós queremos chegar em termos da forma como nos sentimos, ou mesmo profissionalmente, você chegue ao patamar que quer a nível profissional, que chegue aos seus objetivos mais queridos e que se sinta realizado ou realizada, que sinta satisfação na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E para fazermos isso, temos que vencer a procrastinação, o medo de falhar, até o perfeccionismo. Não quer dizer que eles não estejam connosco, não quer dizer que eles nos acompanhem. Eu também defendo muito isto, a questão do medo, não é? O medo, nós não vamos extinguir o medo. Nós precisamos do medo, o medo é evolutivo, faz parte, alerta-nos dos perigos. Mas o medo deve ir como copiloto e não como piloto do nosso carro, da nossa mente, do nosso corpo. Ele vai ali como um alerta necessário e pontual, de vez em quando se ative e diz, olha lá, tens de ter atenção a isto ou aquilo, e não algo que vai completamente desgovernado a dizer, cuidado, atenção, não podes, vê lá, é difícil, é mau, é chato, não vai ser possível. Percebem o que é que eu quero dizer aqui? O medo está lá, serve para nos alertar, e nós, a nossa parte mais consciente, a nossa parte mais adulta, mais madura, tomar o controlo desta parte mais irracional, desta parte mais evolutiva, que vem lá de trás, que nos diz que é muito difícil, não deveríamos tentar, talvez não vamos conseguir, e o que é que os outros vão dizer. Essa parte pode estar lá connosco, não a vamos erradicar. Vamos respeitá-la, aceitá-la que ela está ali, dar-lhe uma voz e olhar para ela e responder-lhe. Porque é isso em relação aos medos, é responder aos nossos medos. Sim, eu sei, tu estás aí, já te vi, é possível fazer isto, vamos tentar, anda comigo, eu levo-te comigo. E quando estabelecemos esta relação do eu levo-te comigo, todo um mundo novo aparece à nossa frente, que é perfeccionismo, sei que estás aí, mas vá, vamos lá, vamos tentar, vamos fazer, seja o que Deus quiser. Muitas vezes eu gosto desta expressão, seja o que Deus quiser, vá, vamos tentar e vamos ver o que é que vai acontecer. Basicamente é isto, não é? Atenção, não é tentar coisas no vazio, é dar passos assertivos, dar passos com consciência,
com uma preparação, não é uma coisa no vazio, não é uma coisa a arriscar assim só porque sim, olha, vamos lá tentar assim meio à louca, não é isso. É planear os objetivos de uma forma bastante ponderada, estruturada e fazendo isto, portanto, a nível sistemático e dando passos que são adequados para nós, ao nosso momento financeiro, pessoal, emocional, familiar e conseguir chegar cada vez mais perto dos nossos objetivos, independentemente do tempo que isso dura. Claro que isso tem que ser visto caso a caso, não é? Mas aqui estou a falar em realmente comunicar com estas partes, o perfeccionismo, até a procrastinação, o medo de falhar e dizer sim, eu sei que vocês estão aí, mas vá, vamos dar este passo, eu estou-me a preparar, eu estou a fazer o melhor que posso para o resultado que eu pretendo. Se não der certo, tento de outra maneira, tento outra vez, ou tento por outro caminho, ou tento outra coisa completamente diferente, mas tente, vá, faça. Como é que se vence a procrastinação? Fazendo o que é preciso. Como é que se vence o medo de falhar? Fazendo o que é preciso e enfrentando os desafios e tudo aquilo que nós temos medo de. O perfeccionismo, como é que se supera aqui o perfeccionismo? Fazendo, permitindo-se errar as vezes que forem necessárias, até que o perfeccionismo fica lá num canto e já só diz, pronto, olha, tenta o teu melhor. Então, muitas vezes, esta é a forma que eu defendo para nós nos relacionarmos com as nossas emoções, com os nossos sintomas, com as nossas questões, não é? E, claro, fazer aqui uma análise mais profunda, porque é que elas se manifestam. E se realmente precisar ajuda nesse sentido, já sabe que esse é sempre o meu conselho final, é procure, não tenha medo, não leve anos a evitar uma coisa que poderia ser bastante benéfica para si, que é tentar o que quer que seja e tentar com ajuda muito melhor, porque eu acho que realmente só chegamos às nossas melhores versões, aos nossos melhores objetivos, ou maiores objetivos, quando muitas vezes fazemos este trabalho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, de superação, de enfrentamento, de investigação das nossas crenças, dos nossos limites, dos nossos medos, das nossas emoções, e as conseguimos transformar para o nosso próprio proveito e poder conviver com elas da melhor forma possível para chegar realmente ao nosso melhor resultado. Então já sabe, se quiser mais informações sobre mim, pode encontrar-me em Paula Chocalhinho, consultas de hipnoterapia no Instagram, no Facebook, tenho também o meu blog e qualquer questão que tenha, não hesite em contactar-me. Por hoje ficamos por aqui e até para a semana. Obrigada por ter estado aí desse lado.